O primeiro turno das eleições foi marcado por relatos de filas e muita demora na hora de votar, especialmente no estado fluminense. E sobre isso, justamente, vamos conversar com o repórter Rodrigo Viga, ao vivo. Viga, seja bem-vindo. Conta pra gente, o TRE, o Tribunal Regional Eleitoral Fluminense, já tem um plano para agilizar todo o processo de votação no segundo turno? Ainda bem, né, Daniel? Boa noite para você, para o nosso ouvinte, espectador internauta da Jovem Pan. Boa noite para você também, Lívia. Já imaginou ficar 5 horas e meia na fila, 5 horas e 30 minutos aguardando para votar? É claro, isso não foi mensurado, mas teve muita gente que desistiu no meio do caminho. Problemas de filas foram detectados em várias sessões eleitorais do Rio de Janeiro nesse primeiro turno, principalmente em bairros da Zona Oeste aqui da capital, município da Baixada Fluminense, Duque de Caxias, Belfor Roxo e Queimados, e a armação de Búzios, um balneário muito visitado por turistas na região dos Lagos. E aí, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro foi atrás das justificativas, das explicações para tanto atraso, tanta confusão, tanta aglomeração e tanta fila de espera. Muita gente ficou com a senha na mão até quase 23 horas, até às 11 da noite deste domingo, aguardando a chance de escolher o seu candidato e confirmar na urna eletrônica. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, houve uma presença maior de eleitores na votação deste domingo, mas não foi tanta gente assim, pouco mais de 400 mil pessoas em relação à última eleição, muitos idosos presentes que teriam se enrolado, de acordo com o TRE, com a história da votação sem o celular, precisavam levar a cola, não levaram. A biometria também foi uma dor de cabeça nas eleições deste domingo aqui no Rio de Janeiro e principalmente a inexperiência dos mesários. Muitos jovens, muitos novatos que não estavam muito acostumados a coordenar as filas das sessões eleitorais. Por essas e outras é que o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, desembargador Elton Leme, disse que daqui para frente até o segundo turno, e já vislumbrando outras eleições, vai apostar na qualificação, capacitação e treinamento dos mesários para que essas cenas não se repitam. No final do mês vamos ouvi-lo. A cada eleição nós aprendemos e vamos aperfeiçoando o modo de operar. E eu diria que nós precisamos investir mais no treinamento dos mesários. Nós percebemos que na sistemática de trabalho, algumas zonas funcionaram muito melhor do que outras. E atribuímos a isso a forma como os empresários foram treinados e instruídos a proceder. Como o segundo turno vai ser apenas um candidato a ser escolhido, a perspectiva é que essas cenas, pelo menos a gente fica torcendo e rezando, não se repitam agora no final do mês. Além dessa confusão, dessas longas filas no primeiro turno aqui no Rio de Janeiro, um outro detalhe chamou bastante atenção, Lívia e Daniel, já fechando. Como erraram as pesquisas de opinião por aqui. Afinal de contas, estava todo mundo trabalhando com a perspectiva de segundo turno. E o Cláudio Castro, governador do estado do PL, foi reeleito com quase 60% dos votos válidos, reeleito em primeiro turno. Algo que não acontecia desde Sérgio Cabral em 2010. Foi uma goleada de votos em relação ao deputado federal Marcelo Freixo do PSB, enquanto que Freixo teve 2.300.000 votos, Castro teve quase 5 milhões, venceu em quase todos os 92 municípios do Rio de Janeiro. Só perdeu em Niterói, cidade que foi comandada por Rodrigo Neves, que era candidato ao governo do estado nessa eleição. Daniel e Lívia. Pois é, Viga, se fosse para tratar da questão que envolve as pesquisas eleitorais, poderíamos fazer um jornal inteiro só sobre isso com os nossos comentaristas. Obrigado, Viga. Bom trabalho e bom descanso para você. Girando com os nossos comentaristas, Miguel Daúde, nós tratamos disso com o Constantino ontem nessa cobertura especial, mas queria saber de você. Foi votar, o processo foi tranquilo, pegou fila, foi demorado, e também queria a sua avaliação em relação a essa fala do representante da Justiça Eleitoral Fluminense, do TRE. Esse treinamento com os mesários pode ajudar? Isso basta? Ou você entende que seria necessário um reforço de especialistas nesse caso? Bom, Daniel, eu fui votar e eu só tenho uma situação que levou a esse atraso que eu vou explicar aqui. Eu fui, o colégio que eu fui votar estava super lotado, muita gente, só que a sessão que eu voto estava vazia, né? O que demorou no meu caso? Porque quem não fez, colocou a digital anteriormente para votar,
Quer dizer, o Rio de Janeiro é um estado que poucas pessoas fizeram, né, a impressão digital. Então, no meu caso, eu fiquei na 4ª tentativa, acho que na última tentativa, que eu consegui fazer a assinatura, porque os mesários, eles verificavam que você tinha de outro local a impressão digital, isso foi transportado, né, para o sistema eleitoral, e eles queriam se certificar. Então, no segundo turno, provavelmente, eu já não vou perder mais aquele tempo ali. No caso do Rio de Janeiro, que o representante colocou, que vai treinar o pessoal, eu não acho que é questão de treinamento, não. Eu acho que o que demorou mesmo foi você colocar as digitais ali, que acabou atrasando, e muita gente foi votar, né? Tanto que votos brancos e nulos, que as pessoas foram, né, diminuiu muito, né, em relação ao mês passado, a outra eleição. Isso mostra que as pessoas foram votar sim, porque tinham, né, no caso do Rio de Janeiro, ficaram preocupadas com os institutos de pesquisas que davam o Bolsonaro lá no fim. Ele falou, não, peraí, aqui não, eu vou lá votar porque eu não concordo com essa pesquisa. Então isso acabou provocando esse congestionamento nas urnas no Rio de Janeiro.